cremos que a reunião que acabou agora foi sensacional, muitas almas foram alcançadas. E como estamos aqui pelo Filhos Universal, a minha primeira pergunta vai ser voltada justamente para o fato de que o Senhor entrou para a obra jovem. Então o senhor tem uma noção de como são os conflitos dentro da cabeça de um jovem nessa fase, essa emoção, o brilho do mundo. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho, pode ser rápido, o testemunho do senhor, mas como o senhor usou a razão e não a emoção para vencer o mundo e ouvir a voz de Deus. No meu caso, como eu vim de uma família dilacerada, esfacelada, problemática, foi mais fácil eu entender a necessidade que eu tinha de Deus. No caso dos filhos de pastores é mais difícil, porque eles são cercados de todo carinho, todo cuidado, toda proteção e, sobretudo, amor. Então, é aquela velha história, né? Na maioria das vezes, as pessoas vêm pela dor e não por amor. E não tem jeito. O filho, para ter uma experiência, ele vai ter que viver conflitos, além do que o jovem vive normalmente, ele vai ter que passar por situações para que realmente ele veja a necessidade de ter esse encontro de Deus, de conhecer a Deus. Mas, sem dúvida, os conflitos são muitos. E principalmente quando se conhece a verdade, mas ainda não se vive de acordo com essa verdade, que é o caso de muitos filhos e que vão ter o seu momento e vão ter a sua experiência com Deus. Nós temos a plena certeza disso, porque nós cremos que os filhos de pastores, eles já são consagrados desde o ventre materno. Eles já estão separados, eles já são eleitos, nós cremos nisso. Tanto é que eles nasceram debaixo da bênção. Então eles vão vencer os conflitos, eles passem pelo que tiver que passar, mas o plano de Deus vai se cumprir na vida deles. Amém. E agora, tudo isso que o senhor falou puxa exatamente para a segunda pergunta que eu tenho para o senhor, que é algo voltado por assim. O senhor é um referencial para muitos jovens que querem fazer a obra no altar. Exato. Então o senhor sabe que para fazer a obra não basta querer, não basta desejar, não basta almejar. Tem que se ter um chamado. Então você poderia falar um pouquinho de como dar ouvido a esse parar o mundo e ouvir a Deus. Porque não basta querer, tem que se ter um chamado. Então como reconhecer esse chamado de Deus? Quando a pessoa é chamada, o próprio Espírito confirma dentro dela. E os objetivos dela, pessoais, os planos dela, eles naturalmente vão se frustrando, porque Deus não permite que eles se realizem. Pode até se realizar no primeiro momento, mas não completamente. E como também, quando ela não tem o chamado, ela não fica em conflito com respeito aos outros que têm o chamado. Quando o Espírito Santo age, ele define o que é. Ele não deixa dúvida com respeito ao que a vontade dele, ao plano dele, ao propósito dele. Então, tanto o que tem o chamado como o que não tem o chamado, não deve se deixar levar por nada nem por ninguém. Porque a obra é do Espírito Santo. E ele confirma tanto uma coisa quanto outra. Tanto se a pessoa é para o altar ou se ela é para o átrio. E no primeiro momento que a pessoa perceber que ela foi chamada para o altar, ela imediatamente tem que tomar atitude e ir em frente, como também quem tem o chamado para o átrio, sem nenhum conflito, porque a obra é do Espírito Santo, não é querer do pai, da mãe ou de quem quer que seja. Entendi. E é justamente o que eu queria falar na última pergunta, que seja átrio ou altar, você tem que arrebentar. Então, não precisa nem perguntar, é só concluir. Que é óbvio que não importa o que venhamos fazer, como filhos universal, nós temos que sempre honrar o nosso pai e a nossa mãe, mas principalmente o nosso Deus. Então, assim, essa minha terceira pergunta nem preciso fazer, porque o senhor já respondeu. Agora, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os filhos de pastor aqui do Rio de Janeiro, mas principalmente para aqueles que estão afastados, aqueles que não estão nem aí para o projeto, aqueles que estão dando as costas e que não querem nem saber. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para eles. A mensagem para os filhos que estão afastados, não tem jeito. Vocês são como Jonas. Vocês vão para a baleia, vocês vão para a barriga da baleia. Não tem jeito. Depois vocês vão ser vomitados, mas vocês vão voltar. A obra de Deus vai ser feita na vida de vocês. Aliás, vai ser completa, pode ter certeza. Porque a voz de Deus é sempre mais alta, né? Não tenha dúvida. É isso aí. Deus Muito abençoe obrigada, vocês. Gente.